Boa noite, irmãos e irmãs. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Neste domingo, queremos continuar clamando a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida dos membros da Igreja Presbiteriana Alvorada e pela Igreja de Jesus Cristo no Brasil e espalhada pela face da terra. Hoje nós vamos falar ou meditar sobre a vida de Abraão, chamado de Abraão, como uma continuidade dos nossos estudos e sermões expositivos no livro de Gênesis. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu invoco o Teu nome, me coloco, Deus, diante do Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, pelos pecados do Teu povo e pelos pecados, ó Deus, da nossa nação. Ó Deus, tenha misericórdia. Salva-nos, ó Deus, salva-nos de nós mesmos. Não nos deixes entregues a nós mesmos, às nossas próprias decisões e própria sabedoria, Deus. Ó Deus querido, dá-nos da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoa, meu Pai, os nossos irmãos acamados, adoentados. Abençoa, Deus, aqueles que estão enfrentando a Covid, que o Senhor possa trazer a restauração para a vida desses irmãos. E na nossa região de Carmo do Paranaíba, no Brasil, ó Deus, sustenta o teu povo, ó Deus, que o Senhor possa guardar cada um daqueles que pertencem ao teu povo, Senhor. E tenha misericórdia das nações assoladas, ó Deus, por esse vírus. Que o Senhor possa se compadecer de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler aqui do 27 em diante. Gênesis 11, 27 em diante. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra,
Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: É a mulher dele, e te matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por causa da minha vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher dele foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas e escravos, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, tua palavra foi lida e nós pedimos a instrução do Espírito Santo. Por isso, Deus, que o Senhor possa falar conosco agora, nos trazendo o recado e nos dando graça de ouvir e acatar o que dizes. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós começamos a leitura em Gênesis capítulo 11, versículo 27 em diante, por quê? Havia acontecido o episódio da Torre de Babel e a humanidade havia sido espalhada, né, pela face da terra por ordem de Deus e também como punição de Deus, para que a vontade de Deus prevalecesse e o seu plano prevalecesse, o seu reino fosse estabelecido, o seu domínio fosse alcançado em toda a terra. E nós vimos que agora aqui em Gênesis 11:31, que Deus vai escolher da linhagem de Sem uma família. E dessa família Deus vai escolher Abraão, com quem vai fazer um pacto, uma aliança. E Abraão é levantado então como o descendente da mulher. E dessa linhagem de Abraão viria o descendente, ou seja, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Lembrem que nós estamos, durante o Gênesis, vendo que há um conflito entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E nós temos visto que, juízo após juízo, mesmo Deus sendo gracioso e dando oportunidades aos homens de emendarem os seus caminhos e de viverem para a glória e louvor dele, e viverem submissos ao seu reinado, a humanidade se rebela contra Deus. O tempo todo o homem está se rebelando contra Deus. A exemplo do jardim, a exemplo de Caim, a exemplo do mundo de Noé, a exemplo do mundo da época da Torre de Babel, e assim por diante. Diz o texto que Terá, ou Tera, tinha um filho chamado Abrão. E diz lá em Atos que Deus havia se revelado a Abrão lá em Ur dos Caldeus. Ou seja, Deus havia chamado Abrão e dito para que ele saísse da terra. Olha o que diz o capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus se revelou a Abraão em meio àquele ambiente no qual ele vivia. Seu pai era um idólatra,
A sua família era idólatra. Os habitantes daquela região de Ur dos Caldeus, a antiga Babilônia, eram idólatras. Mas Deus não iria permitir que o seu plano se frustrasse. Deus não falha. Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele cumpre todos os propósitos dele. E ele havia prometido a Adão e também para Eva que ele haveria de enviar um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Deus chama Abraão. Deus se revela a Abraão. E Deus se manifesta de uma forma para Abraão que ele não tem dúvida de que há um só Deus, único e verdadeiro, Criador, e que esse Deus não poderia se igualar ou ser comparado aos deuses cultuados em Ur, na antiga Babilônia. Deus chama Abraão. Esse texto fala-nos do chamado de Abraão, em primeiro lugar. Deus se mostra para Abraão num ato de graça. Deus se revela, se torna conhecido de Abraão e o chama, e Abraão passa a ser um profeta de Deus. Em meio daquela geração corrompida pela idolatria, Abraão graciosamente é chamado por Deus. Deus dá uma ordem para Abraão: sai da tua terra, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus faz um chamado para Abraão. Deus se revela a Abraão e agora Deus faz um chamado para esse homem. Ele deveria sair da terra dos seus pais e ir para uma terra que Deus haveria de mostrar a ele. Então ele tinha que ter fé, confiança. E ele exerce essa fé e essa confiança diante desse chamado de Deus, indo para uma terra que ele não sabia onde, por uma direção que ele não sabia onde, e para fazer algo que ele não sabia exatamente o que. Mas Deus tinha um propósito com o chamado de Abraão, e nós vamos ver isso agora. Versículo 2: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus graciosamente chamou Abraão e deu uma missão para ele. E Deus graciosamente faz uma promessa para Abraão. Na verdade, são 7 promessas, né? São um conjunto de promessas. Fará de Abraão uma grande nação. Olha só, de um homem cuja esposa inclusive era estéril, de um homem já idoso, aos 75 anos de idade. Deus o chama e diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te dar uma grande família. Você vai ter um reino. Você vai ter uma terra, uma possessão, uma propriedade. Então, Deus promete a ele uma grande nação. E diz: eu te abençoarei. Em vez de maldição, bênção lhe está assegurada, lhe está prometida. Eu vou abençoar. Veja que em várias outras oportunidades, Deus amaldiçoa a terra, amaldiçoa Caim, amaldiçoa Nimrod, e agora essa maldição é quebrada. Deus diz que é abençoado. Que mais? Eu vou te engrandecer o nome. Lembra que lá em Babel eles queriam fazer uma torre que tornasse célebre o nome deles? Agora Deus está dizendo: Abraão, eu vou tornar o seu nome grande. Ou seja, Deus promete engrandecer o nome de Abraão. E não era necessário que Abraão fosse tomado então por
sentimentos de vaidade, de vanglória, de arrogância, de soberba para querer engrandecer o seu nome. Não, é o próprio Deus que engrandece o nosso nome. Esse foi o erro lá dos habitantes da época de Babel. Agora Deus promete: eu vou engrandecer o seu nome. Que mais? Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, vou tratar com desprezo aqueles que fizerem o mal para você. Eu vou abençoar. Eu vou dar paz para você. Eu vou dar uma vida plena, feliz, alegre para você. E mais, olha a preciosa bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que o plano original de Deus continua a ser o de abençoar toda a terra, todas as famílias da terra. Ele chama uma pessoa ou um casal, e desse casal vai formar uma família, dessa família uma nação, e dessa nação Deus vai abençoar todas as demais nações espalhadas pelo planeta Terra, pela face da Terra. Porque o desejo de Deus é trazer para si todas as nações. E Deus diz que vai fazer isso através de Abraão. Abraão obedeceu. Abraão partiu. Ele foi, diz o versículo 4, como lhe ordenara o Senhor. Abraão já conhecia a Deus porque Deus havia se revelado a ele lá em Arã, lá em Ur. Mas acontece um probleminha, né, na história de Abraão. Ou seja, não é só de marcas de fé que é marcada a vida de Abraão, ainda que ele seja chamado de o pai da fé. O texto mostra que ele é um homem semelhante a nós, como Elias, o profeta. Ele é um homem semelhante a nós, mas foi esse homem que Deus chamou. Porque Deus chama as pessoas comuns e simples. E Deus chama as coisas humildes e pequenas para fazê-las grandes e para tornar grande o seu nome e a sua glória. E esse texto fala que este Abraão também era falho. Veja bem, primeiramente, em vez de ir direto, né, para Canaã, ele vai para Harã e leva o seu pai junto. E ali ele fica um tempo ali, ele perde tempo em Harã. Ele não vai imediatamente. Mas, passado um tempo, ele vai, ele obedece. E diz que chegado lá em Canaã, e versículo 6 diz que ele atravessa toda aquela terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão novamente e lhe disse: darei a tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que Abraão está fazendo? É como se ele estivesse demarcando aquela terra. Aquela terra habitada pelos cananeus que haviam sido amaldiçoados por Deus. Aquela terra pertencia, na verdade, a Deus e não aos deuses e nem aos cananeus. E Abrão, ao levantar estes altares em cada lugar que ele estagiava, ou que ele permanecia, ele estava como que demarcando aquela terra e dizendo: isso aqui pertence ao Senhor, isso aqui é de Deus. Não era nem dele próprio, ele está dizendo: essa terra é de Deus. Olha quanta fé, quanta confiança. Porém, como eu disse, Deus usa homens falhos, e Abraão também era falho. E depois de ir para Harã, e ali permanecer um tempo, até que seu pai morresse, ele agora vai para então Canaã, tem essas atitudes de fé, de adoração a Deus, dizendo que aquela terra pertencia ao Senhor e não aos cananeus. Mas olhe que novamente há um momento de fragilidade na fé de Abraão. Diz o versículo 10:
Havia fome naquela terra, e desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Não diz o texto que Deus mandou Abrão ir para o Egito. É interessante isso. Deus, quando Abrão estava lá em Ur, na prosperidade, mandou que ele fosse até Canaã. Porque Deus haveria de dar aquela terra a Abrão, como possessão, como propriedade, como herança. Abraão obedece, mas no meio a essa obediência há um vacilo aqui, um vacilo acolá, para mostrar que ele era um homem frágil, um homem também que vacilava. Assim como nós também, muitas vezes sabendo de uma ordem de Deus, da vontade de Deus, e muitas vezes também exercendo nós fé, vez ou outra somos tomados por ansiedade, vacilamos na nossa fé. Como Pedro, por exemplo, que quando Jesus vem ao encontro dos discípulos, em meio àquela tempestade, e eles lá no barquinho, temerosos, né, de que se seria mesmo Jesus que estava vindo ao encontro deles, Pedro diz: se és mesmo Jesus, manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus diz: então venha. E Pedro desce do barco e começa a andar por sobre as águas, mas reparando na força do vento, reparando nas águas, ele tira os olhos de Cristo e começa a afundar. E ele clama: Senhor, socorre-me, salva-me. E Jesus, estendendo a mão, salva a Pedro, o tira das águas e o coloca no barco e o salva. Mas o repreende dizendo: homem de pequena fé. Ou seja, Abraão é modelo de homem de fé, um exemplo de fé, é o pai da fé. Mas houve momentos no início em que ele vacilou. E aqui novamente está um vacilo quando ele vai para o Egito, porque havia fome na terra de Canaã, sendo que Deus não mandou que ele fosse para o Egito. E lá ele se acovarda, né? Porque Faraó, vendo a beleza de Sara, ele a toma como esposa. Não que ele tivesse relação com ela, mas ela passa a pertencer ao seu harém. E, na verdade, o próprio Abraão contribuiu para que isso acontecesse. Porque ele foi covarde, ele não confiou na proteção de Deus, na providência de Deus. E ele e Sara tramam uma mentira, dizendo que eles eram irmãos. E assim Faraó iria preservar a vida de Abraão. Veja que ele pensou na preservação da sua vida e não na preservação do descendente, na semente, né, que haveria de dar sequência àquela promessa dada por Deus, feita por Deus. Então foi uma falha grave de Abraão. Mas Deus vem e pune Faraó. Deus atormenta Faraó. Atormenta com uma praga. E Faraó vai até Abraão e o repreende, diz: olha, por que você mentiu para mim? Ela era tua mulher. Você quase que me fez cometer um grave erro. E Deus me puniu. Vai embora daqui dessa terra. Vai embora daqui. E Abraão é envergonhado. E ele tem que ir embora. E ele vai embora. Ele volta para Canaã. E ali agora, em Canaã, ele volta cheio de riquezas, cheio de bens, mas ele volta para fazer o que Deus tinha dito, que era para fazer já há muito tempo, lá em Ur. Deus prometeu que o abençoaria. E não só, Deus prometeu que através dele abençoaria todas as nações da terra. Queridos, essa promessa é cumprida em Jesus Cristo. Jesus é descendente de Abraão. Jesus é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é aquele por meio do qual todas as nações da terra podem ser abençoadas. Podem se voltar para o Criador, para Deus. Quero ler um texto que se encontra em Romanos, no capítulo 3, versículo 6, que diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus,
e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, quando Deus fez aquela promessa em Gênesis 12 para Abraão de que nele todas as nações, todos os povos seriam abençoados, aquilo era um prenúncio do evangelho. O evangelho estava sendo pregado a Abraão. Abraão estava ouvindo a boa notícia de que Deus se lembraria dos gentios e Deus salvaria os gentios. Deus incluiria todas as nações debaixo do seu cetro de governo, do seu cetro de poder. Deus chamaria as nações a se submeterem ao seu reinado, ao seu governo. Isso se daria por meio de Abraão, da descendência de Abraão. Abraão creu. Isso foi-lhe imputado como justiça. E nós hoje também somos chamados a crermos em Jesus Cristo. Entregarmos a nossa vida a Jesus, a confiarmos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Faça isso agora mesmo. Renda-se a Jesus Cristo. Tome uma decisão. A fé inclui obediência. Deus se revelou a nós através da Escritura Sagrada. Jesus é a expressão máxima do ser de Deus, a revelação exata do ser de Deus. E ele veio para resgatar-nos da condenação e poder do pecado. E nele, todo aquele que crê é de fato filho de Abraão. Isso aconteceu com Zaqueu, quando Jesus o convidou para que fosse até a casa de Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus. Zaqueu se converteu, isso está em Lucas 19. E Jesus diz a respeito de Zaqueu: este também é filho de Abraão. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. É necessário que você creia. A fé implica em obediência. É necessário que você obedeça a Deus. A fé implica você abandonar esse mundo anticristão, abandonar esse mundo rebelde contra Deus e se submeter ao governo, ao senhorio de Jesus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, que essa palavra alcance agora o coração daqueles que nos ouvem. Que Teu Espírito Santo aplique essa palavra à mente e ao coração, de forma, Deus, que todos os que nos ouvem possam, ó Deus, exercitar a sua fé agora, confiando em Jesus como Senhor e Salvador. Porque todo aquele que crê no Teu Filho recebe a bênção, a graça de estar debaixo do Teu domínio e de ser chamado filho de Abraão. Ó Deus, obrigado por essas promessas maravilhosas, especialmente, ó Deus, a promessa da salvação, da vida eterna, que está em Cristo Jesus, o Teu Filho, em nome de quem oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, te dê uma semana abençoada e vitoriosa em nome de Jesus.